Por que é sempre bom a gente conhecer o tipo de análise? Por exemplo, para essa situação aqui, vamos utilizar uma análise estática linear. O que quer dizer essa análise estática linear? Né? De uma forma bem simples, eu vou tentar passar esse conceito para vocês aqui. Todo mundo lembra, né, do nosso gráfico tensão, deformação, onde aqui é a tensão e aqui é a nossa deformação, ou porcentagem, né, dessa deformação. E aqui a gente tem aquela curva de engenharia do material, que tem o limite de proporcionalidade, que é essa zona elástica, e a gente tem, depois, se for analisar a curva de engenharia, a gente tem a parte plástica, ou a parte do encruamento do material, que ele chega até um determinado ponto, que esse ponto aqui é o limite de resistência à tração do material, né? O limite de a tensão última do material, e depois desse ponto, a seção transversal acontece aquela questão da estricção, tem a redução da seção transversal e aí o material rompe, vamos dizer assim. Mas o que eu quero chamar a atenção? Então aqui é o limite de escoamento, né? Então aqui esse ponto é o limite de escoamento e a partir daqui o material começa a sofrer deformações plásticas. Ou seja, até esse ponto aqui, o material ele deforma e volta. Imagina uma borracha, né? Eu tenho uma borracha, eu puxo, ela retorna. Eu puxo, ela retorna. Por isso que é limite de proporcionalidade e por isso que é uma zona elástica, né? Ou seja, tensão, deformação proporcional. Aumentei a tensão 2x, deformação 2x, tudo proporcional. Isso difere quando a gente entra agora essa região aqui, que já é um comportamento não linear, né? A tensão agora ela não varia conforme a deformação e a deformação não varia conforme a tensão. Então agora a gente tem uma curva onde o comportamento ele é iterativo. Então esse comportamento ele é de uma forma iterativa, né? Então você tem um processo numérico para você conseguir, na sua análise, na sua simulação, você conseguir representar esse comportamento. E tem várias formas, por exemplo, o método de Newton-Raphson, que é um método iterativo, que ele faz várias análises aqui, que eu não vou entrar agora nesse critério, mas é para a gente conseguir ajustar esse modelo numérico através do Newton-Raphson. E o que a gente vai trabalhar hoje é apenas essa região aqui, que é a nossa região elástica do material. Ou seja, como que a gente faz para criar essa primeira, como que pode dizer, interpretação do resultado no nosso modelo, né? Então, se eu tenho um limite de escoamento, vamos supor que o limite de escoamento do aço, vamos supor não, é mais ou menos isso, do aço 1020, que é um aço carbono de 0,18 ou 0,2% de carbono, o limite de escoamento dele é mais ou menos aí 220 megapascal, né? Então, a gente vai trabalhar o nosso modelo aplicando uma força e o campo de tensão, a nossa análise vai ser direta, né? Ou seja, o que é uma análise direta? A gente vai avaliar com essas condições de contorno, com essa força aplicada, qual é o campo de tensão do nosso modelo, onde está o concentrador de tensão. O campo de tensão está, vamos supor, 200 megapascal. Ou seja, teoricamente, não estou analisando fadiga, né? Poderia ser uma tensão que ela poderia ser, de uma certa forma,
perigosa para a análise de fadiga? Poderia, porque a gente está trabalhando com um fator de segurança quase 1. Né? Fator de segurança quase 1. E dependendo da estrutura que a gente está trabalhando, isso pode ser ou não perigoso. Então tá, deu 200 megapascal para uma análise direta, a nossa simulação está ok. Por quê? Vamos supor que 200 megapascal, vou fazer em preto, ele está aqui, né? Então, eu tenho uma certa tensão, eu tenho uma certa deformação, e isso não atingiu o limite de escoamento do material. Ou seja, o que eu estou falando? Com aquela condição de contorno, a minha peça não sofreu deformação plástica, né? Sofreu deformação elástica, não sofreu deformação plástica. Beleza? A deformação plástica, o corpo deforma e retorna uma parcela. Ele não retorna 100%, ele retorna uma parcela. E aí por isso que a gente entra numa análise não linear, porque quanto mais você solicita o corpo, mais ele vai deformar e menos voltar, ou mais plastificar. Isso depende muito da análise, né? Então, o objetivo para a análise elástica linear é a gente conhecer como está o campo de tensão no nosso modelo. Beleza? Então, esse é o objetivo de hoje. Vamos aplicar as condições de contorno e vamos avaliar se está dentro ou não do critério de von Mises, que é o critério de von Mises é a tensão limite de escoamento, a tensão atuante tem que ser menor que a tensão limite de escoamento. Se isso atende, von Mises para análise linear, ok. Né? Agora, só por questão de curiosidade, qual é a curva real do material? Né? Então aqui eu tenho o nosso gráfico novamente. Se eu tenho uma reta aqui, e essa aqui é a curva de engenharia, a curva real é essa reta aqui. Né? Não lembro, acho que na graduação a gente não aprende muito como você trabalhar o campo de tensão avaliando uma curva real e como que ela se comportaria na curva de von Mises. Nessa curva de engenharia. Né? Tem uma função de Neuber, depois quem quiser procurar, o critério de Neuber, na verdade, é a hipérbole de Neuber. O que essa hipérbole de Neuber ela diz? Né? Eu achei a tensão real do material, vamos supor que a tensão deu nesse ponto, e a hipérbole de Neuber, ela cria uma hipérbole aqui, trazendo o nosso campo de tensão para a curva de engenharia. E aí, assim, aqui a gente consegue trabalhar, por exemplo, as tensões e deformações.